Olá, você que me assiste. Estou aqui em um dos melhores homestays que eu já fiquei. Por isso eu preciso gravar e recomendar para vocês. Não é propaganda, eu só gostei muito desse lugar, então eu vou dedicar um vídeo inteiro para cá, porque fez a diferença. Eu estou aqui numa área comum desse homestay, que também pode ser considerado hostels para alguns, porque a gente conheceu muita gente aqui também. E a gente está sempre em contato com o dono. Eu acho que essa é a diferença entre hostel e homestay. Eu quero mostrar um pouquinho desde a entrada, para ter uma noção mais linear de como foi a nossa experiência desde a chegada aqui. Vai começar a chover, então vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Aí essa daqui é a rua que a gente ficou. Vou deixar o nome aí para vocês verem. Essa aqui é a entrada do homestay, tá? Olha lá, é uma casa bem bonita. Tá vendo? Vamos lá, geralmente está aberto aqui, uma pessoa te recebe, né? Porque eles sabem mais ou menos o horário que você vai chegar, quando você pede para se hospedar aqui. Aí. Então essas escadas aqui que a gente sobe. O quarto que eu fiquei foi do lado direito, aqui. É bem aconchegante. Eles deixam aqui sempre uma aguinha livre, filtrada para vocês. E também climatizada, porque fica nesse vaso de barro também. O nosso quarto, foi o quarto número 2. Vou mostrar aqui um pouquinho da nossa área. Ó, quando você chega daqui, tem um lugarzinho para você sentar. Aqui às vezes a gente pede comida e senta aqui. Ó, tá vendo? Aqui tem alguns livros também, se vocês quiserem sentar aqui, é bem tranquilo. Tem um globo. E esse daqui é o quarto 3, né? O quarto 3 e o 2. Nosso quarto, desculpa a bagunça, a gente tá indo embora agora. Mas olha aí, é um quarto bem básico, mas, poxa, perfeito. O dono aqui, ele viajou bastante, então ele tem muita atenção aos detalhes. Então você vê aqui, a porta, ela é uma porta anti-ruído, olha só. Aqui, você vê que é uma, tá vendo? Esse barulho é porque ela tem uma proteção anti-ruído lá. Aqui do lado da cama tem as tomadas, tem um ventilador aqui em cima e um ar-condicionado split lá. Geralmente quando a gente fica em homestay ou hostel, o dono, o anfitrião, ele acaba se preocupando bastante em relação ao consumo de energia com o ar-condicionado. Mas aqui ele nossa, o dono aqui é muito tranquilo. Muito tranquilo, nunca pediu nada, mas a gente obviamente, né, cabe a vocês também ter a educação de desligar quando você for embora. Quando você sair do quarto. Essa aqui é uma cama double, como vocês podem ver, ó, o tamanho da minha mochila. Cabe umas 3 mochilas minhas. E aqui tem como se fosse um sofazinho em cima do mármore. Ó, o chão, ele é todo de mármore. Eu esqueci de mostrar aqui, tem uma cafeteira, minibar. Ele deixa aqui secador, como tem serviço de lavanderia, ele também deixa uma sacola de lavanderia. Ali para você fazer um chazinho de manhã, um café, ele deixa também. Isso aqui é luxo, perfeito, perfeito. Tudo muito bem pensado. A gente tem aqui também um cofre, tá vendo? O que é muito difícil encontrar em hostels, ou homestays, ou lugares assim mais que são um pouco mais baratos, né? Porque esse lugar aqui não é um lugar caro. Mas ele aqui tem atenção a detalhes, coisas muito simples, coisas pequenas que não custou muito para ele, mas pra gente faz toda a diferença. Então viajar com passaporte e tudo mais, a gente não quer deixar o passaporte no quarto ou o dinheiro no quarto. A gente deixa o dinheiro todo no cofre. Não porque a gente não confia no pessoal, mas é porque se acontecer alguma coisa, se desapareceu, se a gente perdeu, se a gente contar alguma coisa errada, a gente não fica com esse sentimento de que ou alguém pegou, alguém não que trabalha aqui, mas a gente deixou a porta aberta, alguém entrou, enfim. Então essa é a decoração do quarto. Não dá pra ver, olha, que é uma decoração meio africana, alguns livros, um lugar pra colocar a vela. Aqui a gente usou pra deixar as chaves. Aqui o cofre que eu já mostrei. Aqui também dá pra usar pra deixar chave, alguma coisinha, né, joia, não sei. E é isso. Vou dar tchau pra minha bota, vou deixar aqui com ele. E esse blackout aqui é muito importante, porque como aqui na Índia o sol nasce super cedo, a gente deixa o blackout pra gente continuar dormindo até umas 7, 8 horas da manhã. Aqui a gente encontra também um banheiro muito bem equipado. Esses 4 recuos aqui servem muito bem pra gente colocar nossos produtos, enfim. E boa qualidade também no shampoo,
e no sabonete em gel. Aqui também tem outro sabonete líquido, bidê. O banheiro também sempre higienizado. Quando a gente chegou, ele deixa uma etiqueta de higienizado, que mostra que ninguém abriu, né? Aqui o sistema de água quente funciona super bem, super estável. Essa luz aqui também é super boa, como vocês podem ver, ó. Isso daqui que eu também nunca vi em lugar nenhum, tá vendo? Que interessante. Você deixa a sua toalha de banho ou toalha de rosto. Tem isso daqui também. Aqui uma ventoinha para puxar o vapor, puxar o cheiro ruim. E é isso, olha só, tá vendo? Esse é o quarto que a gente ficou. Eu gostei. Baby, do you like? Do you like the room? Muito bom. E é isso. Vou ver se eu mostro um pouquinho das áreas comuns aqui pra vocês também. Eu não quero esquecer nenhum detalhe. Tomada. Ó, tomada. Tem tomada por todos os lados, tá vendo? Tem bastante luz aqui. Bem iluminado. Tem luz ali em cima. Se quiser deixar uma luz, né, mais amarelada, que é o que a gente faz no final da tarde também. É isso. Acho que eu não tô esquecendo nada não. Vamos para as áreas comuns. A gente vai subir na escada, ó. A decoração, como vocês podem ver, é uma decoração muito interessante, tá vendo? Uma coisa meio que africana com indiana. Não sei bem, se vocês souberem aí, deixa nos comentários o que vocês acham que é, porque eu não tenho muita noção. Isso daqui é bem comum, ver bambus, né, tapando pra não ter muita claridade e também pra ter um pouco mais de silêncio, né. Olha aqui essa decoração, que coisa mais linda, essa luz e tudo. Uma decoração bem aconchegante, uma luz bem amarelada, né. Aqui, se eu não me engano, aqui é a casa do dono, tá vendo? Mas a gente nunca vai pra cá, a gente sempre sobe pro terraço e pra cozinha. Os degraus aqui, ó, não são degraus muito altos, tá vendo? Tá bem tranquilo. Eu que tava com problema no pé, subi tranquilamente. A gente consegue ver em cada esquina uma decoração bem autêntica. Ó, aqui a gente tem esse espelho que a gente sempre olha antes de ir pro café da manhã. Ó, que interessante. Aqui a gente tem uma parte que eles deixam sempre, né, os recadinhos dos viajantes e tudo mais. Não sei o que tem por aqui, mas essa decoração aqui é muito incrível. E aqui a gente chega no terraço, tá vendo? Aqui é onde normalmente a gente gosta de tomar o café da manhã. Tem diversas plantas. Aqui tem três outros quartos. Muito lindo, muita natureza. E esse lugar chama Le Fort porque a gente está bem do lado do forte, tá vendo? Isso aqui é o Forte Hartroi. E deixa isso ainda mais bonito, né? Vamos subir mais um pouquinho aqui, depois eu mostro aquela parte. Mas eu quero mostrar aqui, em cima da escada. Aqui subindo a escada, porque essa é uma vista privilegiada da cidade, ó. Ali a gente consegue ver todo o Forte Nagar, se eu não me engano. Nagar. Ó, a cidade aqui. Hoje é um dia bem fechado, tá vendo? Primeiro dia fechado que a gente pegou. Normalmente faz bastante sol. E aqui tem mais uma escadinha pra gente subir e ter uma vista ainda mais privilegiada. Tem um balanço ali. A gente geralmente não vem aqui porque geralmente tá muito sol, mas hoje seria um bom dia, ó, pra curtir aqui, sentar no balanço, ficar tranquilo, colocar os pés aqui no banquinho. E ó. E por mais que vocês talvez consigam escutar um pouco da cidade, essa área aqui é muito tranquila. Então, quando você sai um pouquinho da área mais movimentada, quando você chega aqui, você já percebe que é um lugar mais silencioso, mais tranquilo. Sem contar essa vista aqui, né? O sol, ele nasce daquele lado. Então quando venho editar os vídeos de manhãzinha aqui, eu sempre tomo um tempo pra ver o nascer do sol. E eu diria que o diferencial desse lugar é o próprio dono. O dono todos os dias faz questão de conversar com você, mas não é conversa de tudo bem e pronto. Não é conversa de gerente de hotel, não. Conversas profundas. Eu lembro que no primeiro dia que a gente chegou, a gente começou a falar de cultura indiana, começou a falar dos lugares que ele visitou. A gente teve conversas muito profundas nesse lugar, e é por isso que me chamou muita atenção. Ele gosta muito de hotelaria, é uma coisa que não é todo mundo, né? Então ele gosta de conversar com as pessoas, gosta de saber como tá, gosta de ajudar. Eu vi ele ajudando pessoas
que já não estavam hospedados aqui, pessoas que vieram aqui, passaram 1 ou 2 dias e ele ainda estava auxiliando de como andar pela Índia, como comprar tickets, oferecendo lugares aqui para visitar e tudo mais. A gente inclusive fez ontem um passeio para esse lugar aqui atrás mesmo, o Forte de Nagahar, uma coisa assim. E o passeio, assim, ele ia levar a gente, né? Só que ele ficou com um problema nas costas e ele trouxe uma pessoa para levar a gente, não só eu, mas a Jéssica e mais 3 pessoas. E assim, sem cobrar nada, entendeu? E eu vou falar que aqui na Índia a gente vê muita gente, né, querendo oferecer alguma coisa pra depois cobrar, porque é o serviço deles, né? E a gente fica com o pé atrás, que a gente não tem muito dinheiro. Então a gente ficou com o pé atrás no início, pensando, pô, esse cara tá muito legal, no final vai cobrar alguma coisa. E não, na verdade ele ajuda por ajudar mesmo. E eu queria deixar essa mensagem aqui, porque se a gente busca essa propriedade na Booking, você vai ver que a nota dele é 9.6, alguma coisa assim, uma coisa que tá longe de todas as outras propriedades. Eu acho que é por causa dele. E eu fiquei com um pezinho. Eu tenho que dizer que eu fiquei com um pezinho atrás, achando, pô, tá muito estranho isso aqui, hein? Mas na verdade não, o cara é realmente gente boa. Eu queria ver se eu consigo falar com ele ainda, gravar alguma coisa, alguma mensagem que ele queira deixar pra gente acabar vendo no futuro e lembrar dele, né? Mas eu acho que ele não tá na propriedade agora. Não sei, vamos ver. Vou mostrar um pouquinho do terraço pra vocês. Aqui, ó, esse aqui é o terraço. Eu vou ali embaixo, só que eu não queria mostrar, né, direto. Mas ali é a cozinha. Pelo que eu entendi, a gente consegue usar a cozinha também, se eles quiserem cozinhar alguma coisa. Não tenho certeza. Mas eles têm aqui eu vou mostrar o menu certinho. E tem o Amon ali, que é o cara, o cozinheiro, que faz, assim, comidas muito boas. Deixa eu descer aqui com cuidado. Então, ali tem a cozinha e aqui tem a área de estar. Aqui tem ar-condicionado, o Wi-Fi específico para esse lado, tá vendo? Para esse lugar, tem alguns jogos, livros também. Aqui a gente encontra livros para todos os lados, tá vendo? Lugares bem confortáveis, cadeiras, poltronas e... Tem até Jéssica ali, ó. E esse daqui é o menu. Deixa eu mostrar o menu para vocês. Olha lá, esse é o menu. Muito boa comida, excelente. Lugares aqui para sentar, tem uma fontezinha ali, bem legal, tá vendo? E a gente também consegue lavar roupa. Eles têm uma área aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui, ó. Essa aqui é a área de lavar roupa, tá vendo? A gente usa aquela máquina ali, estende aqui, coisa de 1 a 2 horas já tá pronto, tá vendo? Eles têm um banheiro extra ali, porque eles faziam também bastante festas e tudo mais, mas hoje em dia já não fazem. E tem um gatinho, olha o gatinho. É isso, meus amigos, eu só queria mostrar mesmo esse lugar, que foi um achado em Jaipur. Eu encontrei uma brasileira aqui que também amou. Todo mundo que gosta de... Todo mundo que vem pra Jaipur vem pra esse lugar. Bem, obviamente não há propaganda, porque como que você paga se eu tenho só 200 inscritos, sei lá. Mas eu queria mesmo, se você vier aqui pra Jaipur, que fique nesse lugar, pelo menos uma 2 noites, que vocês vão encontrar um lugar super tranquilo, um anfitrião excelente. E se acontecer alguma coisa, me manda mensagem, porque eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência incrível, incrível. É pra isso que eu tô aqui também, pra ajudar vocês a terem uma experiência incrível. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E é isso, muito obrigado se ficou até aqui. Deixa seu gostei, compartilha. E vamos que vamos, pra mais viagem. Estamos indo agora pra Amritsar. Very cute little Ella. So I wish you both good luck for this travel this time, the days coming ahead and all the future travels which are coming ahead. May all the travels bring you a lot of fun, excitement, thrill, sadness, adventure, incidents, learning, failures and everything what life has to offer, and keep smiling between all of them. And I hope to see you both in future at some point, at some place again, while you're traveling or not. Thank you, bro. Thank you. É isso. Se vocês estiverem por aqui em Jaipur, já sabem onde se hospedar. Le Fort, o melhor lugar para ficar. Tá bom? É isso. Tchau.